Bondoso Deus, nosso amado Salvador, queríamos nessa manhã não somente te agradecer porque despertamos com vida, temos saúde, estamos nos movendo e viemos até este lugar consagrado para te adorar. Sabemos que muitas pessoas hoje ao redor desta terra não puderam fazer isso. Cremos que a tua misericórdia se renovou para nós e, portanto, podemos estar ao redor da palavra, debaixo da luz do entardecer e ouvir a tua voz. Um dia como há quase 2000 anos atrás, aleluia, tu levantaste do túmulo e venceste a morte, a sepultura. Por isso disse o mensageiro da luz do entardecer: é um pecado não vir à igreja aos domingos. Em outras palavras, é uma evidência da incredulidade não vir à igreja, especialmente neste dia, porque o sol nasceu duas vezes. Aleluia. O sol da justiça, Glória a Deus, e o sol natural, que representa a grande luz que é Deus, aquele a quem devemos honrar e temer. Então, Senhor, nessa manhã os filhos de Deus estão alegres. aleluia, Os filhos de Deus estão confiados que o Senhor prometeu estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. aleluia, Então, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Eu me reporto a teu serviço, te agradeço pelos irmãos terem suportado através da transmissão de vídeos durante 2 dias, e quero te agradecer porque me sinto muitíssimo melhor aleluia, e, portanto, quero falar da tua pessoa. Abençoa, Senhor, todos os que entraram. Atende as súplicas de seus corações. Abençoa tudo o que fizermos daqui para frente. aleluia, E abençoa o Charles, o Raul, que é tio do irmão Morioval, e também seu filho, que chama Charles. Também abençoa o pai da irmã Joana, o sogro do irmão José, pai também de sua esposa, e também abençoa, Senhor, a todos os que entraram aqui com um coração sincero e puro. Eu me reporto a teu serviço e te rogo que me ajudes no nome do precioso Jesus Cristo. Me rendo então a ti e te rogo que me ajudes também. Cada pessoa que entrou aqui saia completamente diferente, saia melhor, e possa assim agradecer a ti, porque tu és aquele que aleluia, em verdade é glória a digno Deus, aleluia, de toda honra, verdade, todo temor, toda adoração. Obrigado, Senhor. obrigado, Boa noite, meus irmãos. amém, Queria inicialmente dizer a vocês, sentem-se, por favor, que foi enviado pelo editor da gravação da Voz de Deus quatro novas mensagens. Elas vão ser distribuídas nos próximos dias. Uma é o guia, a outra é Cristo identificado em todas as gerações, alimento espiritual a seu tempo
E o terceiro eixo. Logo depois do outro editor, creio que a Bíblia, duas mensagens em um só volume, chamado O Anjo de Deus e a Vida de Demônios e Visões. Uma outra mensagem chamada Chamando Jesus à Cena, Zaqueu, o Homem de Negócios, Inspiração e a Aproximação a Deus. Essas mensagens que eu li, essas 5 mensagens, são em caráter de empréstimos. Elas estão aqui em um certo número que vai ajudá-los a ler e devolver cada uma delas. Ainda sentados, queria ler uma porção da Escritura que está na segunda carta, ou melhor, na primeira carta a Timóteo. Eu creio que todos vocês estiveram aqui nesses 2 últimos dias, especialmente ontem, quando ouviram a mensagem que foi pregada no final da convenção de ministros no Brasil, na cidade de Curitiba. Vamos ler isso. Capítulo 6 da primeira carta de Coríntios. Ou melhor, primeira carta de Timóteo. A partir do versículo 3, Paulo está concluindo sua pregação ou ensino para todas as eras. Isso não foi escrito simplesmente para Timóteo. Timóteo é o tipo do ministro que é seguidor da luz em cada time. Tanto que é para ministro que logo no princípio desta carta, Paulo está se dirigindo a Timóteo, a Silvano, aos santos que estão em Tessalônica, e começa a dar graças a Deus pelo comportamento ministerial de cada um deles. Então ele diz assim: seja quem for, se ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Podemos dizer amém nisso? Amém. Então, meu irmão, escute isso. Há certas coisas que é impossível para um homem, ainda um homem do calibre de William Branham, um profeta verdadeiro, fazer, dizer ou tratar de ensinar. Ao longo das eras, sempre o Espírito falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma série de mensagens que eu comecei a pregar. Deus me deu inspiração para ver algo através de uma das mensagens mais tremendas que eu alguma vez ouvi de um homem, e esse homem certamente é William Branham.
ele fala sobre a semente original. Ele fala sobre como é que se introduziu a semente do diabo na terra. Ora, o diabo não tem semente. Quem tem semente é a mulher. Porque isso foi a promessa. Temos ouvido isso por anos. E temos estado juntos por anos. E temos ido à igreja por anos. E temos ouvido sobre a outra semente do diabo, a qual a Bíblia diz que é a semente da serpente. Mas não temos ideia da origem, não temos muitas vezes ideia da semeadura, não temos sequer ideia do propósito pelo qual isso foi determinado e permitido aqui na terra. E não temos ideia da descendência de Caim. Vieram, portanto, predestinados, como são descendentes deste homem, que recusou a palavra. Eles são destinados à morte. Então, alguns se foram ordenados para a morte. O problema está em que ambos são religiosos. Ambos são homens e mulheres que na sua aparência são superiores em tudo aos filhos de Deus. Somente um profeta do calibre de William Branham, cujo propósito era trazer a revelação, não dar a revelação, mas trazer a revelação, para que os filhos da luz do entardecer tivessem o privilégio que estão tendo agora. Em uma outra era, em um outro tempo, os filhos de Deus tiveram o privilégio de receber a palavra. Os filhos de Deus, na verdade, em cada era, como eu disse antes, quem tem ouvidos para ouvir, que é o que sempre o Espírito diz ao finalizar uma era, eles simplesmente captam a voz. Há algo neles que lhes faz entender. E isso muda o rumo da vida deles. Mas em nenhuma outra era, ainda na era pentecostal, ainda na era do evangelismo, que foi o tempo de Wesley, o tempo de Moody, de Finney, nenhuma outra era teve o privilégio ainda de Paulo de receber a palavra como estamos recebendo. Deus teria que cumprir sua vontade perfeita, e Ele entrega em nossas mãos seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, para que se cumpra a palavra que ele disse há muitíssimos anos atrás pela boca de Salomão. Tudo quanto já temos ouvido, devemos considerá-lo, temer, porque esta é a obrigação de todo mundo. Deus não faria nenhum juízo, como sabemos daqui a um tempo mais, ao final do milênio, virá o grande juízo, onde se instalará o trono branco, mas não virá juízo para essas pessoas sem que antes Deus as tenha advertido. Esse é o grande problema com a maioria dos homens. Só que a maioria dos homens, nós estamos sempre olhando para aqueles que nós chamamos de ímpios. Nós estamos sempre olhando para alguma outra coisa que não é para nós mesmos. A Escritura está determinada para os que creem.
porque a Escritura é Deus, é o mesmo Deus. Moreira disse que a Bíblia é a sua pessoa em uma expressão gráfica. E essas duas sementes que estão na terra, ambas são religiosas. Elas se destacam sobre dois aspectos. Finalmente, elas são identificadas assim. Uma é muito religiosa, difícil de ser discernida, tem uma habilidade tremenda para citar a palavra, aparentemente vive a palavra, mas é falsa. É exatamente isso que começou ali no livro de Princípios, o livro de Gênesis. Então, o que as pessoas na realidade se esquecem é que a outra semente, a semente de Deus, ela é piedosa, ela é humilde, ela é sujeita, ela é sofredora, ela é extremamente aquietada em seu interior, porque nela repousa uma promessa que não importa o que venha a suceder, ela está disposta a enfrentar tudo isto e ainda dizer, no sofrimento, ou na persecução, na humilhação, ou em qualquer circunstância, ela dirá amém. Isso é muito estranho, porque se você nota e estuda como é que a igreja veio desde o dia de Pentecostes, você vai se dar conta de que Deus não mudou, mas a igreja mudou. O profeta diz, eu não digo que a igreja não muda. É por isso que o apóstolo Paulo está advertindo aqueles que eram seus seguidores, e então como um padrão está dizendo, observem isso. Esse é o fundamento. Ninguém poderá colocar outro fundamento sobre o que está sendo dito por mim. E essa é a razão pela qual todos os santos naquele dia, quando o profeta desta era foi levado além da cortina do templo e começou a falar isto, aquilo, aquilo outro, e o anjo do Senhor disse para ele se aquietar, que ele iria ver a Jesus de todas maneiras e iria apresentar seu povo a ele. Ele queria vê-lo. Então ele simplesmente disse, bom, eu estou esperançoso como Paulo, porque eu preguei exatamente o que ele pregou. Ora, se ele diz isso, é porque esse é o fundamento. E no estudo das eras, ele diz que o mensageiro padrão é o apóstolo Paulo. Em outras palavras, Efésios 4:11 é um homem, ou vários homens, desempenhando funções diferentes. Não um só, mas homens chamados por Deus que têm uma comissão para exercer um daqueles ministérios. E portanto Paulo seria o exemplo, o espelho, onde poderia se olhar e ver que reflexo produziria. Assim como todos nós olhamos para a Bíblia para ver como um espelho, se refletimos a única pessoa que está escrita neste livro. Paulo audaciosamente diz, imitem a mim como eu imito a Deus. Isto nenhum outro mensageiro diz. Por isso é tão necessário e foi recomendado, insistentemente repetido, de que tomem o livro das 7 eras da igreja, a exposição das 7 eras da igreja, estudem, leiam, orem, se separem,
porque de todas maneiras a igreja ia mudar. Deus não muda jamais, mas a igreja mudaria. É só olhar para o desenho das 7 eras que você vê a escuridão tomar conta da igreja. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo, a Silvano, a Tito e a todos os demais, que qualquer pessoa, seja ele quem for, ora, só pode ser ministros, só pode ser homens, só pode ser pessoas que se introduzem na igreja. Todo mundo sabe que essas árvores estão entrelaçadas, mas elas tiveram uma semente. As árvores não nascem por si só. E nessa alegoria, elas são homens. Nessa alegoria é preciso descobrir a origem disso. Não é simplesmente falar das sementes da serpente, porque isso não salva ninguém. Contudo, te dá uma precisa ideia do comportamento das pessoas chamadas filhos de Deus, chamadas, porque nenhum dos fariseus negava que não eram filhos de Deus. É mais a expressão, nós somos filhos de Abraão, é a mesma coisa que dizer que são filhos de Deus. Eles eram destros na palavra, mas como todos os demais que vieram através das eras e que vêm deste tronco, desta árvore, a árvore da ciência, eles são corruptos de entendimento. Os fariseus diziam: nós temos por pai Abraão, e há um homem que é o nosso líder chamado Moisés. Ou seja, eles estavam vivendo num clarão, como vocês ouviram ontem. Jesus disse: eu pensei que vocês são filhos de Abraão, mas se fossem na realidade filhos desse homem a quem vocês afirmam ser, descender, ter saído dos lombos dele, vocês jamais me recusariam. Vocês jamais poderiam ver outro dia senão este que está diante de vós e que expressa a minha presença. Eles insistiram, começaram a bater boca, a discutir, que era uma das técnicas deste povo. Então o que aconteceu? Jesus disse: você já tem quem lhe julgue, a Moisés. Você já tem quem possa julgar vocês naquele grande dia, porque ele viu o meu dia, ele falou do meu dia, e vocês recusam o meu dia. Cada vez que vocês estudarem a palavra, vocês não podem estudar como já devem ter aprendido, ouvido do mensageiro, que não se estuda, se lê, e se vê a um lugar como esse com displicência, com sono, com má vontade, com o coração e a mente perturbada. Isso não vai produzir nada, só vai aumentar as dificuldades para você mesmo, porque Deus não vai ficar tolhido ali num canto sem poder sair por causa do nosso comportamento. A incredulidade não impede Deus de agir. Se o propósito de Deus tem que ser cumprido, Ele fará isso, como Ele fez através das eras. Porque hoje, aonde há maior escuridão e maior incredulidade, Ele levantou um homem chamado William Branham para poder manifestar seu poder. E não houve nenhum outro homem com tal nível de poder sobre a terra. Ainda Paulo não chega pertinho de William Branham. E contudo, Paulo, na mente de Deus, é o padrão, assim como todos os profetas do Antigo Testamento se levantaram, e o próprio Deus disse: nenhum homem é semelhante a João Batista. Veja você como é que Deus organizou na sua mente
os lugares a cada homem e por que fez desse homem que nunca fez um milagre e que teve um ministério de 6 meses. Este homem era maior que todos os outros profetas. E isso incluiria Moisés, Elias, Zacarias, ou Isaías, ou Jeremias, ou Daniel, todos. Até mesmo Enoque, que viu a sua segunda vinda. João Batista não foi senão o maior. Ninguém era maior do que ele, porque Deus tem uma vara de medir diferente da nossa. Deus já sabia que ele seria o maior. Deus já havia decidido que ele era o maior. Por isso é que as pessoas, ao ler a palavra, deveriam ler, vou repetir, com os olhos de Deus. Porque isso é Deus, foi ele que escolheu, foi ele que decidiu fazer dessa maneira. Então Paulo está dizendo aqui que essas pessoas não passam de soberbos. Vou repetir, sempre estamos olhando ali para fora e chamando as pessoas de ímpios, de prostitutas, Jezabel. Estamos dispostos mesmo a ofender. Mas não somos capazes de testificar para eles da luz que está no nosso coração, ou em outras palavras, não podemos mostrar a esperança de vida que está em nós. Então, outra vez, as duas sementes têm que ter vindo de 2 árvores, ou melhor, tem que ter produzido 2 árvores ou 2 raças, 2 tipos de pessoas. E o pior é que elas vieram misturadas. O irmão Branham disse que foi isso que degradou a humanidade, foi isso que destruiu a humanidade. A mistura, a hibridação. Ao não entender isso, temos problemas seríssimos. Não é somente no caso que moças e rapazes se unem e não respeitam o que está escrito nas mensagens do irmão Branham. É realmente inusitado, fantástico, chama a atenção que homens e mulheres desta mensagem não possam aconselhar os seus filhos a escolher corretamente. É incrível como se passa pela cabeça dessas pessoas o que diz um homem cujo ministério é incontestável, chamado William Branham. E se permite a união para que se continue a fazer desta degradação um fato real. Milhares e milhares e milhares de milhões de pessoas se misturaram, produziram um tipo de pessoas como essa, grandes, famosos, exatamente igual como produziu antes do dilúvio e da destruição. Porque não foram os homens que se misturaram com os homens, foram os filhos de Deus que olharam para as filhas dos homens e tomaram para si tantas quantos desejou o seu coração. Leia como está escrito. Esse é o problema, por não estar ali. Eles desprezam a lente de Deus, que é a mensagem. Desprezam o colírio de Deus, que é a mensagem. Desprezam o conselho de Deus, que é a mensagem. Insistem em sair da luz, que é a mensagem. Ora, Deus está na luz. Deus vive na luz. Deus é luz. E é a luz que guia. Uma expressão simples de Davi informa isso.
E isso era lâmpada para seus pés. Isso era luz para seu caminho. O que? Sua palavra. E a palavra de Deus neste dia, nesta hora, neste tempo, é a mensagem de Deus. Então, meus irmãos, esse é o problema. Leia um pouco mais o que você acabou de ler comigo. Observe pelo menos o contexto desta escritura que foi lida no versículo 3 a esse versículo que está aqui, e você verá, é terrível. É uma das coisas mais tremendas que deixou o apóstolo Paulo como fundamento para que não sejamos enganados. Acontece que quando se diz aparta-te dos tais, olha, meu irmão, isso é coisa séria. Às vezes diz nem com ele comais.